Oi, gente, bom dia. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril e eu estou um pouco mais tranquila que ontem. Ontem, depois que eu gravei o vídeo, eu tive uma crise. Não chegou a ser uma crise de ficar sem ar e tal, não sei o que. Mas eu fiquei muito ansiosa. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho no café. Só um pouquinho, só umas 4 xícaras antes do almoço. E não fui treinar também. E eu acho que eu já falei isso aqui, o dia que eu não vou treinar, eu fico muito ansiosa. Na verdade, era o meu descanso mesmo, não foi do nada. É que eu tava sentindo o corpo muito cansado e tal. O meu descanso é de quarta. Mas é péssimo porque eu fico muito mais ansiosa. Hoje eu tô testando esse ângulo novo. De novo a impressão daqui é que a câmera tá torta, mas é isso daí, é o que tem pra hoje. Atualizações. Bom, tô me sentindo um pouco perdida. Eu me deixei tomar por comparações, por pessimismo, achar que eu tô atrasada, que eu sou ruim e tal. E tudo isso por quê? Por causa dessa terapia de exposição que eu estou fazendo, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é uma coisa obrigatória para quem tem um negócio hoje. Se você quiser que o seu negócio cresça, acho que é mais do que claro que você tem que ter uma mínima presença na internet, né? E na verdade, é uma ótima oportunidade, é uma oportunidade maravilhosa. Só que, para quem tem trauma de infância, medo de rejeição, medo de abandono, enfim, tudo isso daí, você se expor assim, né, por obrigação, entre aspas, é muito doido. É muito doido porque, tipo assim, por um lado, é uma coisa que você quer muito, que é que o seu negócio dê certo. Mas é basicamente o preço que você tem que pagar. É tipo assim, você se expor, você ficar de cara com com seus negócios aí mal resolvidos dentro de você. Eu vi um vídeo ontem muito bom de uma gringa falando exatamente isso. Ela falando assim, se você não tem dinheiro para terapia, comece um negócio, vai empreender. Porque não tem coisa melhor que vai te fazer você identificar trauma de infância, medo de abandono, medo de rejeição, trauma com dinheiro, muitas coisas, muitas questões mal resolvidas, lidar com seu ego, lidar com constrangimento, com vergonha. São várias camadas. É uma jornada prioritariamente espiritual. Não tem outra coisa, de verdade. Você é obrigado a lidar com essas coisas. E é isso, e essa tem sido a minha jornada. Todo dia eu aprendo uma coisinha a mais sobre um aspecto da minha personalidade, um aspecto dos meus traumas e tento ser melhor um pouquinho mais todo dia, né? Às vezes a gente tem umas crises, dá umas surtadinhas aí, né? Às vezes só quer ficar chorando, mas o mundo não para.
quando você tá chorando, quando você tá mal lá e não quer fazer nada e só tá pensando, só tá com caramiola na cabeça, só tá pensando merda, o mundo tá girando normalmente, as pessoas estão vivendo suas vidas normalmente e é assim para todo mundo. É assim que é para todo mundo. Todo mundo vai ter as suas inseguranças, as suas batalhas aí pessoais, as suas questões. Todo mundo vai ter, ninguém escapa. É uma das certezas da vida que todo mundo vai sofrer. Enfim, vamos lá. O que eu ia falar? Sobre a questão do conteúdo. Esqueci de falar. Um dos motivos de eu ter ficado muito ansiosa ontem foi essa questão do conteúdo. Eu mal comecei e já tô tendo um burnout aí. Essa questão de conteúdo, do marketing, de o que postar, formatos, etc, etc. E aí eu vi um vídeo muito bom do Alex Hormozi lá. Ele é muito bom, gosto muito dele, sou fã. Tenho o livro dele e tudo mais, aprendo muito no canal dele. E esse vídeo parece que veio ontem num momento muito propício. E ele fala sobre a produção de conteúdo, porque exatamente um rapaz pergunta para ele. Ele fala sobre essa questão de conteúdo e tal, não sei o que isso estava fazendo ele ficar muito maluco, né? Ele tava saturando, sobrecarregando ele. Aí ele pega e fala assim, que tem um cara lá, que eu não sei quem é, ele cita, parece que é famoso, né? E ele fala que o cara faz a mesma coisa fez a mesma coisa, o mesmo tipo de conteúdo durante muitos anos. Muitos anos, eu não lembro agora quanto, mas muitos anos da vida dele. E o que permitiu ele continuar fazendo é porque era um formato que ele gostava e ele pegou no formato que ele gostava, ele foi descobrindo alguns pontos do algoritmo, o que ele poderia otimizar dentro do que ele já gostava. Então, ele falou assim, o segredo faz o que você gosta. Porque não tem como ganhar de alguém que gosta de fazer aquilo, que gosta do que faz, que gosta de produzir conteúdo. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, na verdade, por mim, eu não postaria nada, porque eu prefiro não estar nas redes, eu sou bem low profile, nem sabia que existia esse termo até pouco tempo atrás, mas é isso. Não gosto de me expor, prefiro ficar na minha, viver a minha vida real e tudo mais. Mas, como fui obrigada a começar a me expor, a postar e não sei o quê, e tenho sentido que é algo muito positivo, muito mais do que eu imaginei, que realmente me faz trabalhar muitas coisas assim, que se eu não tivesse me expondo, eu talvez jamais eu trabalharia. Então, um lado bom, e eu entendi que... O que eu tava falando mesmo? Do Alex Hormozi? Que eu posso fazer o que eu gosto. Eu tenho que escolher um formato que eu gosto de fazer, que pra mim é gostoso, que é prazeroso de fazer, e otimizar esse formato em algumas coisinhas do algoritmo, mas que pra mim seja bom, porque assim eu vou conseguir manter por mais tempo. E é isso, daí depois que eu vi esse vídeo, parece que tirou um pouco de peso disso daí, aí eu tô agora repensando a questão dos conteúdos. Esses vídeos aqui eu tô gostando muito. Eu tô pensando seriamente em levar esse formato pro Instagram, mas eu fico pensando assim, se na questão do público-alvo e tudo mais,
e tem que criar conexão, né? Mas ao mesmo tempo também não sei se vai matar a naturalidade com que eu estou fazendo isso aqui. Enfim, vou pensar. Essa só para atualizar essa minha questão de agora. Hoje é dia 2 de abril. Cuidado com o que você deixa entrar. Drama, combate, terror, torpor e subserviência. Todos os dias essas coisas destroem teus princípios sagrados. Sempre que tua mente as considera de maneira acrítica ou permite que elas entrem. Marco Aurélio, Meditações. Exatamente o que aconteceu comigo ontem. Quão mais difícil é fazer a coisa certa quando você está cercado por pessoas que não têm muitos critérios? Quão mais difícil é ser positivo e empático no meio da bolha de negatividade da tagarelice da televisão? Quão mais difícil é concentrar-se em seus problemas quando você é distraído pelo drama e o conflito de outras pessoas? Inevitavelmente estaremos expostos a essas influências em algum momento, por mais que tentemos evitá-las. Mas, quando isso acontecer, não há nada que nos impeça de proibir que tais influências penetrem em nossa mente. Temos a capacidade de levantar nossa guarda e decidir o que vamos permitir que entre. Visitas inesperadas podem bater à sua porta, mas você não tem de convidá-las para jantar. Não tem de deixar que penetrem na sua mente. Quando eu estava lendo, eu pensei sobre o excesso de informação, né? Isso aqui eu ligo muito ao tanto de informação que a gente está exposto todo dia e que isso perturba a gente. Se a gente não tiver presente e consciente, todas essas informações que chegam no nosso cérebro, direta ou indiretamente, quando você está lá rolando a tela do celular, vendo vídeo atrás de vídeo, ou a TV está ligada, passando jornal enquanto você está fazendo outras coisas, ou conversas que você está escutando, ou várias outras coisas, tudo isso daí são informações que a gente está exposto direto ou indiretamente o dia inteiro. E se a gente não vive uma vida presente, consciente, a gente é profundamente impactado por essas informações. E eu acho que inconscientemente, porque ali na hora a gente não é nada demais, porque já é normal do mundo moderno, muitas informações muito rápido o tempo todo, né? Já virou comum, né? A vida normal. Mas inconscientemente a gente fica mais ansioso, mais pessimista, cria uma visão de mundo não legal e é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso prejudica demais. A gente tem que ser muito seletivo com as informações que a gente consome. Muito da ansiedade atual é pelo excesso de informação que a gente consome, direta ou indiretamente. Tem que estar atento, tem que estar presente, tem que estar consciente, para não deixar essas coisas corroer o nosso cérebro, porque corrói. Quando vai ver, você já está uma pessoa totalmente com medo, medrosa, pessimista, ansiosa, enfim, tudo isso daí. Então tem que cuidar muito. E entrando na questão do negócio, fazendo a ponte, dependendo de onde a gente
consome algum tipo de informação, por exemplo, cada rede social tem um perfil. O YouTube tem um perfil e tem um perfil de consumidor do YouTube. Só você vê pelos comentários, pela galera que frequenta. O Facebook é outra galera, tem um outro perfil. TikTok é outro, Instagram é outro, e o Threads é outro, enfim, cada um vai ter uma linha, certo? Dependendo de onde você tá, você vai consumir um tipo de informação, de um jeito. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior que a galera só reclama no Threads, né? Eu acho que 80% do Threads é gente reclamando. E reclamando, e para quem usa muito para trabalho, para pegar insights e tudo mais, você vai ver muitas coisas podres do mercado e tal, não sei o que. É muito bom para você ter uma noção, mas se você deixa se levar por esse tipo de informação que você consome, você vai querer largar tudo, vender tudo suas coisas e parar o que você está fazendo e fazer qualquer outra coisa, ir para a praia vender arte, porque de verdade, do jeito que pintam lá, é péssimo, né? Aí dependendo da onde você consome outro tipo de informação, vai vir um outro lado, vai vir só a parte boa, que vai muito do que eu falei ontem. Então assim, você tem que ter um discernimento também para saber como utilizar as informações que chegam para você todos os dias. Porque ter acesso a esse tanto de informação, tanto pode ser um presente, uma bênção, né, vamos dizer, é bom demais, é uma dádiva, mas se você não souber viver com presença e consciente, isso te engole novamente. E é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração. No mais é isso. Eu queria falar, se alguém vê esse vídeo um dia, não sei, que, de novo, por enquanto é só eu. Se você tá aí também nessa mesma situação que eu, botando as caras, se expondo, passando vergonha, ansioso com o negócio, tá nesse comecinho aí que não tem resultado e tudo mais, você não tá sozinho, continua firme, daí que eu vou continuar daqui, e não tem coisa, eu tenho certeza que no futuro não tem coisa que vai pagar o sentimento de pensar assim, puta, pelo menos eu tentei, pelo menos eu tive coragem, eu meti as caras, eu apareci, eu me expus, eu me coloquei para ser criticado, para ser zoado, entendeu? E coisa que muita gente tem pavor, nunca vai fazer. Então, assim, é uma terapia mesmo. Uma terapia de choque, né? Porque o bagulho é louco, não é fácil. Você ter que lidar com esse constrangimento, com vergonha. Aquela coisa, a vergonha é um sentimento muito pouco explorado. Vai passar vergonha.
É isso, se eu tô tentando, é um dos frameworks que eu tô tentando repetir na minha cabeça. A vergonha é um sentimento muito pouco explorado. As pessoas não exploram muito a vergonha. Porque parece a pior coisa do mundo, né? O pior sentimento do mundo, passar vergonha, passar constrangimento e tudo mais. Mas, na verdade, se você for ver, não é o fim do mundo. Você não vai morrer. Você só sente que é por causa do seu ego. Que o seu ego, ele não quer ser inferior. O seu ego não quer parecer fraco, parecer tonto, bobinho. Não quer, né? Só que isso impede a gente de fazer muita coisa que a gente quer fazer. Muita mesmo. Então, assim, quem tá aí nesse caminho, continua. E só vamos. Só vamos, galera. É isso daí. Bora pra cima que tem um negócio pra construir aí. Ah, é aqui. Tchau.